Chegamos a mais um tutorial da semana 7 desta vez, que corresponde à mensagem 23, que tem por título O Espírito Prometido, que está neste alimento diário, perdoai-vos uns aos outros, da série A Ideia Central das Epístolas de Paulo. E a semana 7 fala principalmente da importância do Espírito Prometido. O livro de Gálatas, ele compõe, juntamente com outros 3 livros, o centro da economia neotestamentária de Deus, quer dizer, onde está a ideia central, né, do que Paulo queria falar em todas as suas epístolas. E o ponto principal do livro de Gálatas é a fé. E a fé traz para nós o Espírito. Então, o Espírito Prometido é a coisa mais importante da economia neotestamentária de Deus. O homem, ele passa muito tempo achando-se capaz de fazer alguma coisa para Deus. Mas quem é que faz a obra de Deus é o Espírito, é o próprio Deus, por meio do Espírito Prometido que Ele deu para o homem. Portanto, nós vamos sempre levar um tempo até amadurecer para aprender que nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus se não dependemos do Espírito. Então, logo no começo, fala, na segunda-feira fala da ilustração de avião, né, novamente, e na terça-feira ele fala de que quando nós cremos em Jesus, pela fé, Deus nos concedeu o Espírito. O Espírito é o maior presente que Deus pode dar para o homem. O Espírito é simplesmente a bênção de Abraão descrita em Gálatas capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão, não é isso? Podemos ver, né? Gálatas capítulo 3, versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Evidente que, pela lei, nós não somos justificados, mas é pela fé. E quando nós cremos no Senhor Jesus, uma grande coisa aconteceu, é que Deus nos deu o Espírito. O Espírito é o mesmo que o óleo sagrado da unção, que é registrado em Êxodo capítulo 30, quando Deus, né, indicou para Moisés como fazer o óleo para consagrar todos os itens, consagrar os sacerdotes e o templo e o tabernáculo. E o óleo sagrado da unção é feito de um hin de azeite puro, quer dizer, o azeite puro que representa o Espírito de Deus, ou Espírito Santo, é a base do óleo da unção. Todavia, era necessário acrescentar 4 especiarias: mirra, né, cinamomo, cálamo e cássia. Os 4 elementos de especiarias que são adicionados ao azeite puro representam tudo que o Senhor Jesus passou aqui na terra. Quer dizer, Deus fez questão de adicionar em o Espírito todas as experiências de Jesus como homem aqui na terra até a sua morte e ressurreição. E isso corresponde ao Espírito que Jesus mencionara em João capítulo 7. Vocês devem se lembrar que João capítulo 7 registra o final, no último dia de uma grande festa judaica, onde
Jesus se levantou e exclamou, está no versículo 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38 diz, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Este versículo fala de um Espírito que não tinha sido dado ainda quando Jesus se levantou aquele dia para falar com a multidão. Quer dizer, como o Espírito não tinha sido dado, se já havia o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito Santo, não é? Então é um grande mistério isso. O Espírito que não fora dado, quer dizer, o Espírito que Deus quer nos dar como óleo composto da unção, faltava ainda adicionar algumas especiarias. Ainda faltava adicionar toda a experiência humana do Senhor Jesus até a sua crucificação. E na crucificação, né, iria até a ressurreição. E na ressurreição, Jesus foi glorificado. Assim, todos os elementos, todas as especiarias foram acrescentadas nesse hin de azeite puro e se tornou o Espírito que é óleo sagrado da unção. Agora, quando nós cremos no Senhor Jesus, nós recebemos esse óleo sagrado da unção como o Espírito dentro de nós, que é a bênção de Abraão, o Espírito prometido. Portanto, não há maior presente que Deus poderia ter dado para o homem, senão o Espírito que está dentro de você quando você creu no Senhor Jesus. Portanto, quem faz a obra é esse Espírito que está dentro de você. Deus colocou todos os elementos que você precisa para viver como ser humano, para fazer a obra de Deus. Como homem, você tem todos os elementos necessários nesse Espírito prometido. Portanto, nós precisamos aprender, né, como Moisés aprendeu, embora ele tenha sido capacitado, né, por 40 anos com a melhor da cultura dos egípcios. Todavia, quando ele saiu para libertar o povo do Egito, ele acabou matando o egípcio quando maltratava o seu irmão, e no dia seguinte ele soube que Faraó estava no seu encalço para matá-lo. Ele teve que fugir para o deserto de Midian. E aí ele percebeu que o homem por si só, na sua capacidade, é impossível realizar o que Deus quer fazer. Portanto, enquanto nós ainda achamos que somos capazes de fazer alguma coisa por Deus, no nosso ser natural, Deus ainda tem que esperar um pouco. Até que, aos 80 anos de idade, Moisés já não tinha mais nenhuma esperança de que a sua capacidade pudesse fazer alguma coisa para Deus. Deus o chamou num sinal de uma sarça. A sarça representa tudo que o homem, né, pode fazer, a sua capacidade, sua preparação. Todavia, Deus usa a capacidade somente como plataforma para o seu poder atuar. O poder de Deus, ele não usa a capacidade do homem como combustível. Ele não consome, né, como combustível a capacidade do homem para fazer a sua obra, mas ele mesmo é autossuficiente. Então nós temos que aprender a viver mais no Espírito, depender desse Espírito prometido. Então essa foi a experiência de Moisés, a experiência daquele dia em que os discípulos estavam com Jesus. Ele pregava no monte, num lugar deserto, e já vinha a noite. Os discípulos, preocupados que a multidão não teria onde comprar comida, pediu para Jesus despedir a multidão, e Jesus disse: não, vocês têm que dar, vocês mesmos, de comer essa multidão. E eles falaram: nós não temos onde comprar pão para tanta gente, eram 5.000 homens. E Jesus disse: o que vocês têm? Aí os discípulos falaram: o que nós temos aqui é um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: então dá-me, né, esse pouco que vocês têm.
que significa isso? Nós não podemos confiar naquilo que nós temos. O que nós temos é apenas 5 pães e 2 peixes. Que é isso para tanta gente? 5.000 homens não dá para dividir, né, os 5 pães e 2 peixes. Todavia, quando os discípulos entregaram esse pouco que eles tinham nas mãos do Senhor Jesus, ele abençoou, orou e distribuiu à multidão, e no fim saciou a multidão, ainda sobraram 12 cestos cheios de fartura. Portanto, nós temos que aprender esse princípio de Deus. Não viver pela nossa carne, pela capacidade da nossa carne. Essa também foi a experiência de Abraão, não é? Abraão que tentou, né, ajudar Deus em fazer um descendente, Ismael, e no fim Deus disse que não era Ismael, teria que vir dele e da Sara. E Deus lhe deu um filho, Isaque, filho da promessa, quando a Sara já não podia mais dar à luz a nenhum filho. Então, graças a Deus, nós temos o Espírito dentro de nós que pode fazer milagres. Nós precisamos confiar nele e viver mais do Espírito. Por isso que o livro de Gálatas, ele termina em nós aprendemos a confiar no Espírito, a viver no Espírito e não mais nos aperfeiçoar na carne, achando que pelas nossas obras, pela nossa capacidade, nós vamos conseguir fazer alguma coisa para Deus. Não, é o Espírito que faz a sua obra, todavia o Espírito precisa da sua cooperação. Você precisa exercitar o Espírito, usar o Espírito, deixá-lo operar. Todavia, você precisa ser a plataforma, você precisa ser capacitado e ser essa plataforma para Deus poder usar você para manifestar o seu poder, fazer a sua obra. Mas Deus não usa a sua capacidade como combustível, porque Ele é autossuficiente. E esse Espírito é tudo para você, é o Shaddai. Ele é todo suficiente para todas as suas necessidades. Por isso que Paulo, no final do livro de Gálatas, ele fala no capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais, porventura, o que seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Né? Então, o versículo 24 fala, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Portanto, esse livro de Gálatas termina, né, em nos encorajar a não confiar na carne, não viver não por nós mesmos, mas o Espírito prometido é tudo dentro de nós. Por que não usá-lo, não é? Por que não vivemos por ele? Nós muitas vezes tentamos achar os meios para resolver nossos problemas, para levar adiante o que Deus nos incumbiu para fazer, mas nós esquecemos de que Deus nos deu o Espírito, que é o Espírito prometido, como o óleo sagrado da unção, como a bênção de Abraão, como o Deus El Shaddai, feito sob medida para você. Ele é suficiente para te ajudar em todas as coisas do seu viver, também na vida da igreja e na obra de Deus. Ele vai fazer a sua obra. É isso aí. Nós vamos hoje terminar aqui.